castelo forte é o nosso Deus. Quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 14. O tema de hoje à noite, meus irmãos, é a soberania de Deus e a oração. A pergunta que muitas pessoas fazem e que nós vamos não necessariamente tentar respondê-la, mas tratar desse assunto, né? É a relação entre o fato de Deus ser soberano e decretar todas as coisas e, ao mesmo tempo, a necessidade que nós temos de orar. Então, a pergunta que muitos fazem, inclusive é até título de um livro muito conhecido, é: se Deus já sabe, por que orar? Então, esta é uma pergunta que até tem um livro que é exatamente com este título, né? Se Deus já sabe, para que é que nós temos de orar? Então, esse é um ponto importante que nós vamos tratar nesta noite, e por isso eu quero convidar os irmãos para lermos juntos o versículo 14 da primeira carta de João, capítulo 5. Vamos ler? E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Muito bem, então, claramente o versículo está dizendo para nós que a oração feita conforme a vontade de Deus é uma oração que é ouvida por Deus. E esse é o ponto onde nós, então, começamos a nossa discussão, né? Se Deus decretou tudo o que acontece, por que nós devemos orar? Será que ao pedirmos a Deus algo que nós desejamos, como de fato nós pedimos muitas vezes, né? Por exemplo, Senhor, cure fulano de tal, Senhor, me dá esse emprego, e etc. Senhor, resolva esse problema para mim, né? E outras coisas. Por que Deus quer que nós, então, façamos estas orações, se tudo aquilo que Ele determinou que acontecesse, de fato aconteceria? Então, esse é um ponto que nós devemos entender, meus irmãos, para discutirmos a respeito do que é a oração, né? E eu acho que esse tema é um tema muito interessante, porque talvez seja uma das maiores dificuldades do nosso tempo, especialmente em relação a muitas propostas teológicas, né, que a gente ouve por aí, que é utilizar a oração como uma maneira de certo modo, até ameaçar o nosso Deus, né? Então, a gente percebe em orações de grupos religiosos que são mais vinculados a um tipo de teologia que nós chamamos de teologia da prosperidade, ou também de um outro tipo de teologia que é chamada de confissão positiva, aquela teologia que acredita que a nossa palavra ela tem poder para determinar as coisas, né? Então, até algum tempo atrás, foi muito divulgado por um pastor aqui de Belo Horizonte, inclusive, de uma igreja grande aqui de BH, começou a surgir esta ideia da confissão positiva, a ideia de que a palavra ela tem poder. Então, o pai, por exemplo, quando ele fala uma palavra em relação ao filho, aquela palavra cola no filho, né? Aquela maldição cola no filho. E aí essa maldição seria a força da palavra desta pessoa. E aí essa maldição deveria ser quebrada, né? Com base no arrependimento e etc. Então, será que de fato é assim? O que a palavra de Deus nos diz em relação à oração, ou às declarações que nós fazemos em relação a Deus? É correto nós dizermos, por exemplo, Senhor, eu determino que assim seja, né? Ou então dizer, não, Deus vai te abençoar, em nome de Jesus, né? A bênção já está sobre você. Quer dizer, essas declarações positivas, autoritativas. Então, eu penso que isso tem muito a ver com exatamente o entendimento que as pessoas têm a respeito da soberania de Deus e do papel da oração, que é, como eu disse aos irmãos, o que nós vamos
tentar esclarecer aqui hoje à noite. Eu vou utilizar, meus irmãos, como base didática aqui do nosso estudo, o livro que eu já apresentei para vocês em outras ocasiões, que é o livro Deus é Soberano, do Arthur W. Pink, um livro muito bom. Eu até quero adquiri-lo para a nossa biblioteca, né? Para que os irmãos possam, aqueles que quiserem, também fazerem a leitura. Ele trata da soberania de Deus e divide em vários aspectos, e um dos aspectos, um dos capítulos é exatamente a soberania de Deus e a oração. Então eu vou utilizar boa parte aqui do estudo, da parte didática, né, da estrutura, usando este livro aqui, que os irmãos depois podem ler e podem consultar. Muito bem, então vamos ler mais alguns textos para que a gente possa fazer essa introdução a respeito da vontade de Deus e da vontade do homem. No estudo passado, meus irmãos, nós fizemos uma diferença importante. Primeiro, nós vimos que a vontade do homem, ela é sempre uma vontade corrompida pelo pecado. Então, uma vez que o homem caiu em pecado, o que nós chamamos de depravação total, nós entendemos que toda a nossa vontade, e a gente falou isso na quinta-feira passada, que quando a gente fala de vontade, nós estamos falando da ação propriamente. Então, vontade, na Bíblia, não é o processo apenas de desejar algo, mas é o processo de realizar algo. Então, eu dei aqui o exemplo daquela reprimenda que Jesus Cristo dá com relação ao adultério. Jesus falou, olha, aquele homem que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou. Então, ali eu expliquei para os irmãos que o que Jesus está querendo dizer não é que o olhar já é o adultério propriamente, realizado, consumado. O que Jesus quis dizer é que a realização do adultério, ou seja, que é, de fato, o homem possuir uma mulher fisicamente, começa antes, já no coração. O desejo de adulterar, o desejo de possuir, o desejo de olhar intencionalmente, é o início daquilo que será consumado na realização do fato. Então, quando a Bíblia fala vontade, ela está falando exatamente da realização final. Então, a vontade do homem é sempre uma vontade direcionada para a queda, para o pecado, porque esta é a nossa natureza. Quando nós somos regenerados, Deus implanta em nosso coração a sede, né, eu até disse isso também, há uma sede, há um lugar ali em que Deus troca aquele lugar, que é o lugar do pecado, e implanta o fruto do Espírito, que é a conversão. Então, todo o nosso coração, todo o nosso ser, ele vai sofrendo um processo de limpeza, né? Então, aquele ser que era completamente apodrecido, ele recebe agora um DNA renovado, um DNA transformado, e ele vai, então, passando pelo processo de limpeza. Então, a conversão é essa troca do chip, é essa troca do interior, do centro. E a santificação é esta limpeza que acontece em nosso ser ao longo da vida, né? Então, o centro da vontade do homem é transformado, do crente. Mas o coração ainda permanece manchado pelo pecado. Então, é por isso que, no caso do crente, existe este conflito, este dilema, que Paulo esclarece muito bem quando ele diz, nem sempre aquilo que eu quero, eu faço. Por quê? Porque Paulo coloca exatamente esta ideia de uma vontade inclinada para o pecado, que é esta mancha do coração, do ser, que ainda nos inclina para o pecado, mas, ao mesmo tempo, ele sabe agora reconhecer, porque Deus lhe deu esta clareza espiritual, esse discernimento, ele sabe reconhecer que isso é pecado, que aquela atitude é pecaminosa. Portanto, ele vai lutar contra a sua carne, daí ele dizer que a carne milita contra o Espírito, luta contra o Espírito, por quê? O nosso coração, ainda manchado pelo pecado, quer
lutar contra o centro vital que foi transformado, que foi retirado e trocado por Deus, né? Então, é mais ou menos o seguinte: nós temos o nosso sistema de defesa do nosso corpo, né? E aí, de repente, entra ali um vírus, entra uma bactéria, e o corpo reage contra aquela bactéria. Agora, pense no inverso. O nosso corpo todo é uma bactéria, e aí um remédio é implantado, a bactéria vai tentar reagir contra o remédio, e o remédio ele vai tentando fazer efeito, como acontece, por exemplo, no caso das pessoas que têm uma infecção generalizada. Todo o corpo está infeccionado, os médicos tentam curar a partir dos antibióticos, e aí aquilo vai se expandindo pelo sangue até que a infecção, a septicemia, seja toda resolvida, né, a partir da infiltração daquele medicamento. Assim também é espiritualmente falando. Nós estamos totalmente infeccionados pelo pecado, o Senhor ingere em nós o remédio, que é essa troca do centro ali, que é o Espírito Santo, e aí nós vamos, então, agora sendo tomados, dominados pelo Espírito Santo, desde o centro vital até que o nosso corpo seja plenamente curado. Esta cura plena só acontecerá na glorificação. Enquanto nós estivermos aqui, nós ainda teremos os reflexos dessa infecção que está no nosso corpo. Por isso a gente peca ainda, por isso a gente não consegue ser totalmente santo neste mundo, né? Porque nós ainda temos esta infecção. Quando você pensa que está curado, de repente você sente uma dorzinha ali, um incômodo, uma coisa que é o pecado que está te inclinando exatamente para uma situação dessas. Então, nós falamos sobre isso. A vontade do homem é uma vontade inclinada para o pecado, e há esta luta. No caso de Deus, a vontade de Deus é uma vontade sempre pura, sempre transformada, sempre uma vontade perfeita. E esta vontade de Deus, ela é dividida em duas vontades. A vontade que é o decreto de Deus, que é quando Deus escreveu a história, de maneira que cada detalhe desta história, cada detalhe será cumprido, né? Porque Deus decretou assim, e assim será, assim diz o Senhor. Então, este é o decreto de Deus que será cumprido. E também tem uma vontade de Deus, como nós vimos, que é aquela vontade de Deus preceptiva, que é quando Deus deseja que nós sirvamos aos seus princípios, que nós obedeçamos ao seu mandamento. E aí, os crentes, portanto, eles são chamados pela palavra para viverem de acordo com a palavra do Senhor, a fim de que, ao viverem de acordo com a palavra do Senhor, o decreto de Deus se cumpra. Então, nós falamos aqui, por exemplo, que Deus tem um decreto para aqueles que o seguem e Deus tem um decreto para aqueles que não o seguem. Nós podemos, de acordo com as instruções da palavra de Deus e a vontade preceptiva do Senhor, adotarmos uma ou outra postura. Por exemplo, Deus diz, Deus nos diz, por exemplo, olha, seja fiel à sua esposa. Então, este é a vontade preceptiva de Deus. Ele quer que todos aqueles que são crentes sejam fiéis ao seu cônjuge, né? Então, se você for fiel ao seu cônjuge, você estará debaixo do decreto da bênção de Deus. Você será abençoado, bem-aventurado, guardado. Mas se você, porventura, desobedecer a esta instrução preceptiva de Deus, você cai na maldição. Então, todas as consequências da desobediência virão sobre você. Então, eu disse na semana passada que não é a vontade de Deus que muda, não é o decreto de Deus que muda, é o tipo de relacionamento que muda. Fica fácil de nós entendermos isto quando nós pensamos nas relações humanas. Por exemplo, um pai em relação a um filho. O pai chega para o filho e fala, olha, filho, se você for bem na escola, se você tirar notas média de tanto, de 8, durante o ano todo, quando chegar no final do ano eu vou te dar um presente, vou te dar um videogame, vou te dar isso ou aquilo. Quer dizer, e aí o que acontece? O filho, ele se adequa àquela vontade preceptiva do pai. O pai já decretou. Qual é o decreto? Se você tirar nota 8, eu vou te dar o Xbox. Esse é o decreto. Mas o filho, ele vai se adequar ou não àquele decreto.
Se porventura ele obedecer, o que vai acontecer? O pai cumprirá aquele decreto. E se ele não obedecer, também já está decretado, por outro lado, do ponto de vista negativo, que o pai não vai dar aquele presente. Correto? Então, o decreto de Deus sempre se cumprirá. Sempre se cumprirá. Porque aquilo que ele deseja que os homens façam, será feito. Deus nunca será pego de surpresa, ele nunca será atraído, ele nunca será enganado, ele nunca será desobedecido em seus decretos. Porque quando os homens pensam que estão desobedecendo a Deus, e com isso, os homens pensam que na desobediência eles estão ferindo o decreto de Deus, na verdade eles estão cumprindo o decreto de Deus. Como nós já vimos em muitos lugares, quando a própria Bíblia diz que é Deus quem endurecia o coração. Né? Por quê? Porque Deus ele age exatamente nas pessoas, pelas pessoas, com as pessoas, para cumprir os seus decretos. Nós vamos tratar desse aspecto, meus irmãos, de maneira um pouco mais prática, eu diria, quando nós falarmos acerca da providência de Deus. Nós vamos falar da providência, e na providência tem uma parte da confissão de fé, ou do Catecismo Maior também, que tratam que nós chamamos de concurso. Concurso é o seguinte, é quando Deus ele usa as pessoas, usa as suas criaturas para agir com Ele, juntamente com Ele. Por isso que é concurso. Curso é de curso, de direção, de caminho. E concurso é andar junto no caminho. Então Deus, ele, pelo meio do concurso providencial, ele usa nossas atitudes, as atitudes das suas criaturas, para fazer cumprir os seus decretos. Então, guardem isso, porque quando a gente chegar lá na providência, querendo Deus, nós trataremos deste ponto. Né? Então, quer dizer, a vontade de Deus ela é uma vontade decretiva, tudo aquilo que Deus decretou, isso acontecerá, e também é uma vontade preceptiva. Deus quer que nós o obedeçamos, ok? Então, a gente aprende na nossa teologia bíblica que Deus ele decreta tanto o fim, tanto o resultado, tanto aquilo que ele deseja que aconteça no final da história, quanto também os meios para se chegar àquele final. Então, por exemplo, a história de José. O fim era que José fosse o representante da linhagem santa de Deus. Por isso ele precisava ficar vivo, ele precisava se tornar importante naquele reino, ele precisava salvar a sua família, para representar simbolicamente Cristo, que também foi desprezado pelos seus irmãos, Cristo foi desprezado pelos judeus, assim como José, foi lançado para ser morto, como de fato foi feito escravo, preso, mas alcançou o posto de ser aquele que salvaria o seu povo dos pecados deles, ou das necessidades deles. Então, José, ele representa, ele tipifica Jesus Cristo. Para que isso se cumprisse, Deus, então, decretou os meios. Então, por exemplo, ele usou a própria maldade dos irmãos de jogá-lo no buraco, de vendê-lo como escravo, de fingir toda aquela situação, usou, inclusive, a própria preferência do pai em relação a José. Ou seja, Deus foi usando exatamente as decisões humanas para que pudesse chegar àquele final. Esse meio, esse caminho, também foi estabelecido por Deus, dentro destas duas vontades, decretiva e preceptiva. Então, Deus decreta o fim e os meios. Por isso eu disse, Deus não é pego de surpresa numa atitude nossa. O que Ele faz é usar a nossa atitude para cumprir o seu decreto. De uma maneira ou de outra, as pessoas sempre cumprirão o decreto de Deus, quer seja para glorificá-lo dentro do decreto de sua bênção, quer seja para glorificá-lo dentro do decreto de sua maldição. Então, por exemplo, os ímpios, eles vão permanecer ímpios, como diz o escritor de Provérbios, né? Quando ele diz que Deus criou até o ímpio para o dia da calamidade. Por quê? Porque Deus, inclusive, decreta a impiedade, não o pecado, mas a existência do ímpio, para que no ímpio ele também seja glorificado na sua graça. Por quê? Porque ele aplica a justiça sobre aqueles que são culpados de verdade e aplica a sua graça e sua salvação sobre aqueles que são escolhidos, eleitos por ele.
Vamos ler, meus irmãos, 1 Samuel 2, para fecharmos este tópico e entrarmos, então, mais especificamente na questão da oração, que é um meio pelo qual o Senhor cumpre os seus decretos. A oração é um dos meios pelos quais o Senhor cumpre o seu decreto. Nós vamos ler 1 Samuel 2, 6 a 8. Que é, inclusive, um trecho, né, do Salmo que nós lemos, Salmo 113. Aparece esta citação também lá, parte dela, pelo menos, no Salmo 113. Vamos ler 1 Samuel 2, de 6 a 8. É o Cântico de Ana. Leiamos. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre eles o mundo. Então, aqui no Cântico de Ana, na oração de Ana, nós temos aqui a declaração da soberania de Deus e da relação desta soberania com a providência, com as coisas que acontecem no mundo. Então, Deus tira a vida e Deus também dá a vida. É Deus quem faz a pessoa ir para a sepultura, a morte, mas é Deus também quem ressuscita esta pessoa, quem faz subir. É Deus quem dá a pobreza e é Deus quem dá a riqueza. Então, o texto mostra esta soberania de Deus aplicada, né, à providência em nossa vida. Então, meus irmãos, o fato de nós sabermos que Deus é soberano sobre todas as coisas, nos faz pensar, por que devemos, então, orar se Deus já ordenou? Aliás, nós podemos até fazer uma outra pergunta. Por que Deus ordenou que nós orássemos? Porque a oração também é uma ordem de Deus. Lembre-se do que nos diz Jesus, né? Portanto, orareis assim. Então, é ordem do nosso Senhor Jesus Cristo que nós, crentes, oremos ao Senhor. Por que, então, o Senhor ordenou que nós orássemos, se Ele já determinou todas as coisas que acontecem? E, então, a resposta que nós temos é exatamente o fato de que a oração ela foi instituída por Deus para que Deus possa usar esta oração como o meio de cumprir a sua vontade ou o meio de cumprir os seus decretos. Então, a maneira como nós devemos ver a oração é exatamente o modo como Deus quer que o seu povo se dirija a Ele, para que, nesse sentido, Ele possa usar as nossas orações como forma de cumprir os seus decretos. Deus ordena que o seu povo ore, para que, por meio das orações, Ele cumpra os seus decretos. Então, esse é um ponto importante que Arthur Pink vai agora destrinchar aqui, e eu vou, então, como disse aos irmãos, seguir a ordem didática que ele estabelece, para que nós possamos entender um pouco mais. Então, em primeiro lugar, e ele até chega a dizer em primeiro e em máximo lugar, né, porque é o ponto mais importante da vida cristã, ele diz que a oração foi instituída por Deus exatamente para que o próprio Deus seja glorificado, seja honrado por meio das orações. Porque, lembre-se, tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus, inclusive as orações. E, aliás, meus irmãos, este é um ponto que servirá para corrigir muitas das nossas orações. Porque o grande ponto, talvez, seja a razão pela qual nós oramos. E os irmãos vão convir comigo que muitas das nossas orações, por vezes, elas não visam glorificar a Deus, mas elas visam muito mais atender às nossas particularidades ou até mesmo os nossos caprichos.
Muitas vezes nós queremos usar a oração como uma forma até mesmo de manipular Deus, tentando usar algumas de suas promessas para sugerir que estas promessas devam se aplicar a nós de maneira imediata e direta. Então, a primeira coisa que o pastor Pink vai dizer aqui é que nós devemos ter em mente que a oração ela deve se voltar para Deus, para a honra de Deus, para glorificar a Deus. E aí ele coloca 3 aspectos debaixo deste primeiro, que é a glória de Deus. Primeiro, Deus requer que nós o reconheçamos, que nós reconheçamos o seu domínio universal. É o entendimento de que Deus é o alto, o sublime, o grande Senhor, Criador de todas as coisas. Por isso, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso, que estás nos céus. Observe, a grandeza da oração, ela se inicia exatamente com o fato de que nós reconhecemos que Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Vamos ver aqui 2 textos que tratam disto. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Vamos ler? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha que texto poderoso, né? Deus é o Deus que é alto, é sublime. Diz o profeta: habito no alto e santo lugar, mas habito também com aquele que é contrito de coração. Então, você vê a soberania e a oração juntas. Você vê a grandeza de Deus, a majestade de Deus, o alto, o sublime, aquele que habita a eternidade, aquele que tem nome de santo, aquele que está no santo lugar, mas, ao mesmo tempo, aquele que também vivifica o que está com o coração abatido, que tem o espírito contrito. Então, como é que o espírito contrito ou o abatimento do coração, como que eles são revelados a Deus por nós? Por meio da oração. É a oração que vai exatamente demonstrar este reconhecimento que nós temos da grandeza de Deus. Pai nosso que estás nos céus. Um outro texto é a oração de Jonas. Jonas, capítulo 2, versículo 9. Quando Jonas estava ali na barriga do grande peixe, ele então ora ao Senhor, e ele faz uma declaração muito importante, especialmente no contexto do livro, porque Jonas não queria que Deus salvasse os ninivitas, né? O tempo todo ele ficou ali relutando contra esta graça de Deus, porque ele tinha um nacionalismo exagerado, era um patriótico, né? E ele achava que Deus era o Deus só de Israel, não podia ser Deus de outras nações. E Deus mostrou para ele que não, que ele ia salvar todos, inclusive aqueles que não eram de Israel, começando pelos marinheiros, que eram fenícios lá no navio, e depois indo a Nínive, que eram assírios, né? E nessa oração, então, Jonas, o que ele faz? Ele reconhece a grandeza do Senhor. Olha só o versículo 9 de Jonas 2. Vamos ler. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Percebe? Então, na oração de Jonas, ele reconhece a soberania de Deus em salvar. Ou seja, a própria oração é, de certo modo, Jonas sabia o seguinte, que mesmo que ele pedisse a Deus, que Deus, por exemplo, não salvasse os ninivitas, este pedido estaria submetido à vontade de Deus. Por quê? Porque é Deus quem salva. Ao Senhor pertence a salvação. Então, nós podemos até pedir, mas o nosso pedido está condicionado ao domínio de Deus sobre estas coisas, né? Então, esse é o primeiro ponto.
quando nós oramos para que Deus seja glorificado, nós entendemos que Deus é quem governa universalmente. O segundo ponto que o pastor Pink coloca aqui é que Deus requer também que nós o adoremos. A oração é, meus irmãos, um verdadeiro ato de adoração. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É um ato de adoração. Então, a oração é exatamente prostrar-se diante do Senhor, reconhecer a sua soberania, reconhecer a bondade de Deus, o poder de Deus, a imutabilidade de Deus, a infinitude de Deus, todos aqueles aspectos que nós temos tratado aqui a respeito do ser de Deus. E uma vez que nós reconhecemos estes aspectos, nós glorificamos a Deus. Os irmãos já perceberam como é difícil, meus irmãos, nós orarmos sem pedir? É muito difícil nós orarmos só reconhecendo a grandeza de Deus. Muito difícil. Se nós formos fazer uma oração adorando a Deus, dificilmente nós não vamos passar de 1 minuto. Porque a gente vai encaixar, faça isso, Senhor. Eu te peço isso, Senhor. Porque é da nossa natureza. Não que seja errado pedir, não é isso. A própria oração modelo, né, do Senhor Jesus, ele nos diz para pedir, né? Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, não nos deixe cair em tentação. São pedidos. Mas o que eu quero dizer é que a ideia de adoração, a ideia do reconhecimento de Deus, de quem Ele é, de seu poder, sua majestade, imutabilidade, bondade, etc., estas coisas devem fervilhar no nosso coração. E nós devemos nos dirigir ao Senhor fundamentados nestas coisas. Porque, dependendo da compreensão que nós temos de Deus, é que nós vamos nos dirigir a Ele, né? Então, se eu creio num Deus que é um Deus fraco, a minha oração ela se adequa a isso. Mas se eu creio num Deus que é um Deus todo-poderoso, ela também se adequará a isso. Então, adoração. E o terceiro aspecto, vinculado à honra, né, à glória, ele diz assim: a oração redunda na glória de Deus, porque ao orarmos, reconhecemos que dependemos inteiramente dele. A oração, portanto, glorifica a Deus. Por quê? Porque ela promove exatamente esse exercício da fé. Nós dependemos só do Senhor. Jonas, mais uma vez, ilustra muito bem isso, porque Jonas estava num lugar em que não tinha mais o que fazer. Jonas não tinha o que fazer. Então, a ideia é, quando não resta mais nada para se fazer, que é o reconhecimento de que nós somos totalmente incapazes, a oração ela está exatamente aí. Então, por isso que a gente costuma dizer, né, que algumas pessoas acabam buscando Deus, vindo à igreja só nos momentos de sofrimento, né? A pessoa fica tranquila, aí quando acontece alguma coisa, ela corre para a igreja, pede oração, irmãos, tal. Porque a pessoa, tipo assim, ela acha que Deus, né, só vai servir para ela nessa hora. Deus fez esse teste com Jonas. Jonas achou que poderia fugir, que poderia driblar, que poderia fazer tudo. Aí Deus jogou ele no lugar em que não tinha mais nada para fazer. Não é? Talvez ele tenha até tentado fazer cosquinha dentro da barriga do peixe, não sei, né? Eu vou tentar arranhar e ver se ele vomita logo, né? Mas o fato é que não teve jeito. Ele teve que se humilhar. Só depois da oração é que Deus fez com que a baleia, né, a gente fala para a criança, né, fez com que o grande peixe vomitasse Jonas. Está lá no texto, né? Versículo 10. Exatamente, né? Jonas era tão indigesto, Jonas devia ser complicado, nem o peixe aguentou, né? Ele falou assim, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra, né? Então, só depois da ordem de Deus é que Jonas realmente foi. Por quê? Porque Deus queria que ele se humilhasse. Então, muitas vezes, o que Deus quer? Que nós nos humilhemos mesmo. E aí, naquela hora em que não há nada mais o que fazer, as pessoas clamam, né? As pessoas oram. Então, a oração é também usada por Deus para que a glória dele seja revelada, para que a gente perceba a nossa insignificância. Então, orar, meus irmãos, não é ficar dando ordem para Deus, não é. A oração é o momento mais
sério da relação do crente com Deus, porque é exatamente o momento em que você reconhece que não há o que fazer, que não há recursos, né? É a declaração de miséria, é a declaração de que eu sou pobre, necessitado, como disse Davi, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, né? Então, é este reconhecimento do Deus que está nos céus, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. É esse Deus glorioso que vai fazer cumprir a vontade dele em todas as coisas. Em segundo lugar, primeiro, a glória, né? Deus deve ser honrado por meio da oração. A partir do nosso reconhecimento do seu domínio, da nossa adoração e da glória que resulta do nosso reconhecimento de que Ele é Deus. Segundo lugar, diz o Arthur Pink, a oração foi designada por Deus para ser uma bênção espiritual para nós e um meio de crescimento na graça. Então, Deus decretou que orássemos para que a oração possa nos alimentar, para que ela possa exatamente nos fazer crescer no relacionamento íntimo com o Senhor. E como que a oração faz isso? Aí ele coloca aqui 4 aspectos. Primeiro, a oração nos humilha, porque a oração autêntica, como nós vimos aqui no caso de Jonas, ela consiste exatamente nisso, de nós nos chegarmos à presença de Deus, reconhecendo a majestade dele e a nossa insignificância. Irmãos, basta lermos os Salmos. As orações dos Salmos, todas elas indicam esta ideia de que Deus é soberano, Ele é o Altíssimo, está sentado no alto e sublime trono, e nós não somos nada. Quando Davi diz, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, Davi era rei, tinha toda a riqueza, mas ele era pobre, no sentido da sua insignificância humana. Ele não podia fazer nada além daquilo que Deus o ordenasse, ou que Deus permitisse fazer. Então, é o reconhecimento da indignidade. Lembra do publicano? Senhor, tem compaixão de mim, pecador. O outro lá, o fariseu, obrigado, Senhor, porque eu não sou como este aqui. Não é? Não, o reconhecimento da humilhação. O segundo aspecto, ele diz aqui, que a oração para o exercício de nossa fé. Por quê? Porque Paulo diz lá em Romanos 10, 17, que a fé é gerada pela palavra de Deus. Mas esta geração da fé, ela vem exatamente por meio da oração. O entendimento da palavra, nós não defendemos sempre que para entendermos a palavra é necessário que o Espírito Santo abra os nossos entendimentos. E o que é que a gente faz quando a gente prega a palavra, quando a gente ensina a palavra? Não é exatamente pedir que o Espírito Santo, que inspirou a palavra, agora aplique em nossos corações? Então, à medida que nós oramos, nós exercitamos a nossa fé, compreendendo que, se não for Deus, no Espírito, nós não compreenderemos a sua palavra. Não é? Então, humilhação, exercício de fé, e ele diz, em terceiro lugar, a oração também, ela aciona o amor para com Deus. Por quê? Porque a oração é o falar com o outro, né? Como que você diz que ama uma pessoa se você não se comunica com ela? Imagina um casal que, eu te amo, meu amor, né? Mas aí conversa no máximo 2 palavras, 4 palavras no dia, né? Bom dia e boa noite, né? Não, quanto mais intimidade, maior a revelação do amor, da preocupação, do contato, do cuidado, da bondade, né? E aí ele cita aqui, por exemplo, o texto de Jó. Vamos ver lá? Jó 27, 10. Eu estou saltando alguns textos aqui, meus irmãos, de propósito, porque nós já lemos alguns deles, né? Algumas ideias já estão mais claras. Jó 27, 10. Olha que texto interessante este. Vamos ler? Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo? Não, né? Jó está fazendo uma pergunta aí. Ele está dizendo, olha, o perverso,
Ele não vai ficar orando a Deus. Quem ora a Deus é o piedoso. Não é o ímpio, é o piedoso. Né? É aquele que deseja ter uma intimidade com o Senhor. Não é o perverso. O ímpio não ora a Deus. A oração do ímpio é uma oração inútil. É uma reza, é uma repetição, muitas vezes sem qualquer tipo de devoção pessoal, de compreensão de quem Deus é. Né? Mas a oração genuína é aquela que faz com que, de fato, haja um pleno amor pelo Senhor. Vamos ver mais um texto em relação a isso? Salmo 116, 1. Salmo 116, 1. Olha a razão que o salmista dá para orar ao Senhor. Por que o salmista ora ao Senhor? Salmo 116, 1. Vamos lá? Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Olha que interessante, né? E no 2 ainda fala, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Então, é esta relação de intimidade. O amor de Deus é gerado em nossos corações por um relacionamento. É estranho, meus irmãos, isso vale para mim também, não faço aqui acusação, não, eu faço uma leitura mesmo da nossa indignidade, né, como seres humanos. Como é fácil nós falarmos que amamos a Deus? É muito fácil, né? Eu amo Deus, eu quero Deus, eu desejo Deus, mas estas provas de amor que nós damos são provas de amor, às vezes, tão vazias, né? Porque como é que nós provamos que amamos a Deus? Lendo a palavra dEle, falando com Ele. Acabei de dizer, não é assim que nós provamos amor pelas pessoas? Se você diz que ama seu esposo, sua esposa, que ama seu filho, seu pai, mãe, você se relaciona. Você troca mensagens, você manda um presente, você se preocupa, você ora, você... Não é assim? Essa é uma prova de amor que nós temos no nosso relacionamento comum. Mas por que com Deus nós fazemos diferente, não é? Eu amo o Senhor, tá, mas você tem ouvido a voz do Senhor todo dia? O que significaria ler a Bíblia? Ah, não, eu tenho que trabalhar, pastor, não consigo. Quer dizer, então é uma prova de amor muito vazia, né? Você ora. Ah, não dá tempo, não, pastor. Então, como é que você diz que ama uma pessoa se você não conversa com ela? Se você não ouve a voz dela, se você não retribui, se você não louva, se você não canta um cântico de amor, né? Quando é sua namorada, sua esposa, você canta um cântico de amor, né? Amado Batista, canta, né? Aí, canta lá, princesa, né? Mas com Deus você não canta. Aí eu fui longe, né? Fui longe, né? Quer dizer, com Deus é diferente. Com Deus você não canta um cântico no dia, não canta um hino, né? Pois é, né? Então assim, não é? Um cântico, uma expressão de louvor, uma palavra, uma poesia. Não é verdade, meus irmãos? Então, a oração é isso. Muitas vezes a gente acha que a oração é só você vir aqui na terça-feira e, né, ajoelhar aqui e orar. Não, a oração ela é contínua. Por isso que Paulo disse lá, orai sem cessar. O que Paulo diz ao orar sem cessar? Paulo quer dizer que você vai passar 24 horas em oração? Não. O que ele quer dizer é que todo momento é momento de oração, é momento de relacionamento. Então, por exemplo, às vezes quando você está trabalhando, você não manda uma mensagem lá para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho. Como é que está aí? Tá, tá. Traz a carne, compra o pão, tá? Não é assim? busca isso lá, busca aquilo ali. Quer dizer, você não troca essas mensagens? Com Deus é a mesma coisa. Às vezes você está no trânsito, né, dirigindo ali, fala com Deus, Senhor, obrigado, porque né, você está indo trabalhar, está no ônibus, Senhor, obrigado por isso aqui, olha o Senhor, faz isso. Quer dizer, essa conversa. Então, irmãos, a oração não é uma coisa mecânica que necessariamente tenha uma forma. Nesse sentido, irmãos, às vezes a religião, ela mata um pouco da gente, porque eu falo religião no sentido, no aspecto formal, né, da religião, mecânico da religião, que é para ficar mais claro,
é como se eu estivesse falando aqui daqueles preceitos farisaicos que os fariseus usavam, o legalismo, né? Por exemplo, eles, a oração para orar tem que ser de pé. Então Jesus colocava lá, né? Tá bom, se vocês acham que a oração que vale é aquela oração de pé nas praças, então, parabéns, vocês já ganharam a recompensa, né? Se vocês acham que isso que é oração. Porque Jesus condenou os ritos. Jesus condenou aqueles, porque eles achavam que era aquilo que autenticava a oração. Ah, não, se você não orar em pé, Deus não ouve a sua oração. Se você não orar de joelhos, Deus não ouve a sua oração. Se você não usar tal palavra, Deus não ouve a sua oração. Né? Não, não é isso. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, a única coisa que Jesus falou foi assim: entra no teu quarto, ore ao Senhor em secreto, e Ele vai te responder em secreto. E Ele deu a fórmula, que é a oração do Senhor, dizendo, Pai nosso que estás no céu, que é aquele princípio da oração. Então, nós temos que tomar muito cuidado com estas questões, para nós não acharmos que a oração ela precisa ter um lugar específico, um jeito específico, uma palavra específica. Não, você está conversando com o seu Pai, em respeito, em adoração, em devoção, mas com intimidade. Não era assim que Davi dizia? Até quando, Senhor? O Senhor vai se esconder de mim? Né? Como um filho diria, papai, por que o Senhor não está respondendo minhas mensagens? Já mandei para o Senhor hoje de manhã, um tanto de vezes aqui no Zap, o Senhor nem olhou, eu sou seu filho. Naquela época, Davi falava diferente. Senhor, por que o Senhor virou o rosto para mim? Por que o Senhor não me respondeu? Quer dizer, a oração é isso, irmãos. Respeitosa, uma oração que compreende quem Deus é e quem nós somos, mas uma relação de intimidade. Então, às vezes, estas orações formais que nós aprendemos a fazer, quase que decoradas, elas são prejudiciais muitas vezes, porque elas acabam engessando esta relação de intimidade. Eu não estou me referindo, irmãos, a orações que são feitas, por exemplo, no culto público. Aliás, esse é um outro ponto que eu não vou falar hoje, porque o nosso tempo aqui vai acabar, mas que eu gostaria de falar na próxima quinta-feira, porque nós vamos continuar nesse tema aqui, porque ainda tem alguns pontos que eu penso que são importantes. Por exemplo, quando no culto público nós pedimos a um irmão que faça uma oração de gratidão, uma oração de louvor, por exemplo, o que nós estamos pedindo àquele irmão ou àquela irmã? Que ele possa expressar, por meio das suas palavras, representando todo o povo de Deus, naquele aspecto de gratidão. Então a pessoa vem à frente e diz, Senhor, nós estamos aqui nesta noite para agradecermos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos pela salvação, te agradecemos pela vida, te agradecemos pelos dízimos, te agradecemos pelas ofertas, te agradecemos pelas curas que o Senhor tem proporcionado, te agradecemos pela nossa igreja, certo? Oração de gratidão. Quando nós pedimos alguém para orar confessando os pecados, o que nós esperamos? Que a pessoa venha e diga, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti para reconhecer a nossa pecaminosidade, para nos humilharmos diante do Senhor e pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Quando nós pedimos para que o irmão ore uma oração de invocação, nós esperamos que o irmão diga assim, Senhor, Tu és grande, Tu és alto, sublime, Tu estás entre nós. Ó Senhor, permaneça conosco, que o Teu Santo Espírito fique aqui, para que Ele haja no meio de nós. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Correto? Então, isso não é uma maneira de nós engessarmos, digamos assim, proibirmos, né, a oração. Não, os irmãos, obviamente, a oração ela é espontânea, né? Mas é um direcionamento didático daquilo que nós entendemos que um culto público tem. Porque no culto público nós temos exatamente a presença de Deus conosco, nós temos o momento em que nós adoramos a Deus, o momento em que nós louvamos a Deus, o momento em que nós pedimos perdão coletivo pelos nossos pecados e o momento em que nós nos consagramos a Deus finalmente, quando o pastor termina o sermão e aí ora para que aquela palavra, para que aqueles aspectos ali sejam cumpridos nas vidas dos nossos irmãos, nas vidas dos crentes, né? Então, é o encaminhamento didático. Então, nesse caso do culto público, por que nós fazemos daquela maneira?
não é uma maneira de engessamento. Não é que nós queremos que as pessoas virem como se fossem rezas, né? Não, mas é um direcionamento temático mesmo, didático. Assim como nós cantamos hinos que são apropriados, assim como nós lemos textos que são apropriados. Porque a liturgia, meus irmãos, do culto, é um serviço a Deus. Aliás, a palavra liturgia significa isso, é um serviço que nós prestamos a Deus. Por isso o culto ele tem um direcionamento. Culto não é algo que alguém chega e, de repente, fala assim, coloca qualquer tipo de texto ali, qualquer tipo de hino ali. Certo? Não, ele precisa ter um direcionamento. Né? Ele precisa ter um encaminhamento do momento em que Deus está presente, o momento que a gente adora, o momento que a gente confessa, o momento que a gente louva, o momento que a gente é instruído. Há um direcionamento. Então, não é só você chegar e, vamos ler qualquer texto aqui, porque tudo é Bíblia mesmo. Né? Não, você tem que ter um direcionamento. Agora, na sua oração pessoal, individual, na sua casa, aquela que Jesus falou, entra no teu quarto e ore, naquela oração ali, você tem a liberdade de se expressar com intimidade, como Davi fazia, por exemplo. De dizer para Deus, de questionar, de perguntar, de expressar sua relação de intimidade com o Senhor, no dia a dia da sua vida. Então a oração serve para isso, para expressar este amor pelo nosso Senhor. É isso que Paulo quis dizer quando ele disse orai sem cessar. É isso que Jesus ilustrou lá na parábola de Lucas 18, quando ele disse o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Vá, insista com o Senhor, pessoalmente. Deus quer que a sua oração seja um meio pelo qual ele possa cumprir os seus decretos. Lá em Tiago também, aliás, vamos abrir para a gente encerrar com esse texto, esta primeira parte do nosso estudo. Na quinta-feira que vem a gente conclui, né, com a graça de Deus. Tiago, capítulo 5, texto que os irmãos conhecem bem. Tiago, capítulo 5, versículos 15 e 16. Vamos ler do 13, né? Vamos ler o 13, do 13 ao 15. Vou mudar aqui a sequência, do 13 ao 15. Vamos lá. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então aqui a gente percebe exatamente a ordem de Deus, né, da palavra do Senhor, de que orações sejam feitas, e sejam feitas em momentos específicos. Por isso nós devemos orar pelos outros. Está alguém sofrendo? Ore. Está alguém doente? Chame os presbíteros, são os pastores da igreja, né? E ore por ele. Ore por ele. E esta oração da fé salvará. Então, observe que é o meio instituído por Deus para que os seus decretos sejam cumpridos. Deus usa as nossas orações para fazer cumprir a vontade dele. Ele é soberano na execução dos seus decretos. E ele estabelece a oração como meio de cumprimento dos seus decretos. Por isso nós devemos orar sem cessar. Então, não orar, deixar de orar, é você deixar de fazer, ou deixar de experimentar, deixar de executar um meio instituído por Deus. É tão grave quanto você deixar de frequentar a igreja. É tão grave quanto você deixar de participar da ceia do Senhor. É tão grave quanto você deixar de ler a Bíblia, de ouvir a pregação da palavra. Porque estas coisas são meios estabelecidos por Deus para o nosso relacionamento com Ele. Então, a palavra pregada não é ela que produz fé. A fé vem pela pregação da palavra, diz Paulo em Romanos. Então, se o indivíduo ele não vem ouvir a pregação da palavra, a fé não será implantada nele.
Então, meus irmãos, às vezes é interessante, a pessoa fala, Senhor, me dá mais fé, Senhor, eu quero ter um relacionamento melhor contigo, mas aí a pessoa não vem ouvir a pregação, a pessoa não ora, a pessoa não se interessa pelos meios. É a mesma coisa que você falar assim, eu quero engordar, mas não come, né? Eu quero ficar forte, mas não malha. Eu quero emagrecer, mas continua comendo um caminhão de macarrão. Não tem jeito aí. A mesma coisa. Eu quero crescer na fé, pastor. Sim, o que você tem feito? Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Não. Então não tem jeito. Não tem uma fada, né, madrinha, que vai chegar e pingar com a estrela na sua cabeça uma fé. Estas coisas são meios que Deus utiliza. Então, a força da nossa fé, a preservação da nossa vida espiritual dependem destas coisas. E, meus irmãos, como eu acabei de dizer aqui, né, no início deste estudo, Deus usa, a vontade de Deus é que nós obedeçamos a Ele. Então, já há sobre nós uma palavra de Deus que nos diz que nós seremos abençoados quando fizermos estas coisas. Só que, pela nossa teimosia pecaminosa, nós não fazemos. Então, nós continuaremos raquíticos na fé. Por isso que o escritor aos Hebreus falou, olha, vocês já deveriam ser suficientes para ser mestres. Mas eu não posso nem falar com vocês coisas difíceis, como Melquisedeque, por exemplo, porque vocês não entendem. Vocês pararam na progressão da fé. Por que eles pararam? Ora, porque eles deixaram de usar os meios estabelecidos por Deus para o crescimento espiritual. Né? Então, se nós deixarmos de usar os meios estabelecidos por Deus, a leitura da palavra, a reunião pública do povo de Deus, a ceia do Senhor e a oração, nós vamos também ficar raquíticos espirituais. E seremos cada vez mais engolidos pelos nossos inimigos, pela carne, por Satanás, pelo mundo. A nossa compreensão das coisas será sempre uma compreensão fraca, relativizada, porque nós perderemos este meio. Então é isso. Quer crescer na graça e no conhecimento, busque os meios, e um deles é a oração. É a oração. Né? A gente canta para as crianças isso, mas às vezes esquece de fazer conosco, né? Para poder crescer é preciso se alimentar da palavra de Deus, orar, não é assim? Porque isto faz parte do meio que Deus instituiu para nós.